Fala galera, hoje é dia de The Boys Volume 5. É uma história da Dynamite, escrita por Garth Ennis e desenhada por John McCrea e Keith Burns no ano de 2009. Depois do volume 4 de The Boys, o arco Herogasm compõe o quinto volume de histórias desse mundo de supers não tão heróis assim. E por se tratar de uma série contínua, é interessante que você conheça os arcos anteriores, então para eles vai ter os links aqui na descrição. Sobre a HQ, The Boys não é um quadrinho recomendado para menores de 18 anos, então eu vou censurar muita coisa nesse vídeo, vou evitar palavras ditas na própria HQ, vou mudar alguns termos e tentar deixar tudo de forma mais amigável. Então se você tem menos de 18 anos, não leia o quadrinho. Fica só com o vídeo mesmo. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos pra história, senta aí. Tenta que lá vem a história. A história começa com o Capitão Pátria numa coletiva de imprensa, e o assunto é sério. Uma calamidade se aproxima. Foi confirmado que os alienígenas Marith-Hai, grandes inimigos da Terra, se aproximam mais uma vez. Os heróis já lutaram contra eles nos eventos conhecidos como Chaotic Crisis e Intrusão Furtiva. Inclusive os G-Men já foram enviados e eles não deram mais notícias do seu paradeiro. Mas agora todos os heróis da Terra vão se reunir e vão partir imediatamente para o espaço para acabar com essa grande ameaça e salvar o mundo, como sempre fizeram. Imediatamente o Capitão Pátria voa dali com todos os outros heróis, mas eles não estavam indo para o espaço. Eles estavam indo para um resort numa ilha do Caribe, onde acontece o grande evento anual pela 24ª vez seguida, o Herogasm. Enquanto isso, James Stillwell também ia até o resort, só que para um assunto mais sério. Ele conversa com seu chefe no telefone, que diz para ele acompanhar o vice-presidente Victor Newman, enquanto eles preparam a sua futura eleição. No resort, Luz Estrela já estava ali, perguntando para a rainha Maeve do que se tratava aquele evento. Então Maeve lhe explica. Enquanto o mundo todo pensava que os heróis estavam num grande combate salvando o mundo, eles estavam na verdade de férias, curtindo festas entorpecentes, bebidas alcoólicas e tudo mais que fosse possível, legal ou ilegal, sem que o mundo soubesse. Todo ano esse festival é feito, e depois os quadrinhos inventavam uma grande mega saga, um grande crossover. Mas o crossover, na verdade, era feito ali de outra forma. Por exemplo, numa das suítes do resort estava o Capitão Pátria deitado numa cama com o Soldier Boy, membro da equipe Liga da Revanche. Inclusive o Capitão Pátria diz que aquilo era só para ver se o Soldier Boy é bom o suficiente para entrar na equipe dos 7. Aquele teste não tinha nada de homossexual. Como seria possível imaginar? Afinal, eles são os grandes Capitão Pátria e Soldier Boy, não é mesmo? E quando o Soldier Boy aceita essa conversa, o Capitão Pátria sente que pode fazer qualquer coisa que quiser, com quem ele quiser. Enquanto isso, a Luz Estrela estava ali no evento também, mas ela tá chocada com tudo isso e não sai do seu quarto. Ela então liga para Huey, dizendo que tá numa convenção de vendas do seu trabalho e tá odiando aquilo tudo. Enquanto Huey diz para que ela aproveite, que ele tá no meio do seu trabalho fazendo alguns relatórios. Na verdade, Huey tá junto de Billy Butcher e dos outros no hangar naquela mesma ilha, vendo a chegada das pessoas ali. Vendo principalmente o vice-presidente Victor Newman, porque Billy sabe sobre o Herogasm e sabia que Vic estava indo para lá. Mas não era o vice-presidente que lhe interessava nesse momento. Era o homem que o recebia ali. James Stillwell. O homem que massacrou os G-Men. Enquanto isso, nos céus, no meio do pensamento de fazer o que quiser, o Capitão Pátria voa sem roupa, bem no momento que um avião comercial passava por ali. E sem motivo nenhum, ele simplesmente destrói aquele avião com a sua visão de calor, matando
todos aqueles inocentes. No resort, o vice-presidente Newman tinha acabado de chegar e estava empolgado com tudo aquilo, com todas aquelas mulheres e toda aquela festa. Quem o acompanha é Gary Godfrey, o seu chefe de gabinete, e junto dele vem, sem nenhuma vontade de estar ali, James Stillwell. Nesse momento, o Capitão Pátria surge e conversa com James, questionando o que ele e o vice-presidente estão fazendo ali. Acontece que Vic vai ser o presidente em 1 ano. E precisam lhe explicar tudo certinho, para que ele não faça nada de errado, já que ele é um completo ignorante sem inteligência nenhuma. Então querem ele satisfeito e feliz, ali no meio daquele festival, para que lhe expliquem a situação. Porque ele vai ser o presidente, e não por uma votação. Todos ali estão desconfortáveis com a presença de Vic no evento, principalmente a Liga da Revanche, mas James aproveita e diz para os integrantes da Liga que vai compensá-los e torná-los mais importantes dentro da Vault, os deixando tão importantes quanto os 7, se eles cuidarem de um probleminha em Nova York depois disso tudo. Um pequeno grupo de rapazes que vem atrapalhando seus planos. Annie, que não saía do quarto, aproveita o momento para fazer uma ligação mais empolgada para Huey. Só que Huey estava com os rapazes planejando os próximos passos. E ele se afasta para continuar essa conversa, mas Huey não percebe que estava sendo observado nesse momento pelo Black Noir. Naquela noite, os rapazes vão colocar o seu plano em prática e capturar um alvo que seria importante para toda essa missão, e todos ficam a postos, prontos para começar. LM observa o evento e inicia o plano. Ele pega o Treco, um super feito basicamente de tijolos que tinha acabado de sofrer uma overdose. E ele o joga na piscina, causando uma bagunça generalizada que parecia quase um ataque, deixando todos em alerta inclusive. Billy Butcher abre caminho pelos arredores para que o francês e a fêmea sequestrem o alvo. Enquanto Huey ficava cuidando dos esgotos, que seria a rota de fuga deles. Mas algo dá errado para ele quando Huey é encontrado pelo Black Noir. Super poderoso, o Black Noir pega Huey com uma mão e o levanta no ar. E com a outra, na verdade com um polegar, o Black Noir abusa de Huey e o deixa ali, sozinho. Enquanto no resort os supers voltam a se acalmar ao perceber que era só uma overdose do Treco e não um ataque, assim voltando para as festas, nos esgotos, Billy Butcher vai procurar Huey, que desapareceu e não respondia ao chamado de rádio. Mas ele não o encontrava porque Huey estava escondido sozinho ali no escuro, se sentindo profundamente humilhado. Enquanto isso, outros supers continuam mantendo o ritmo de festa, fazendo todo tipo de coisa, até mesmo ilegal. E Jack de Júpiter leva o A-Train para conhecer melhor o evento, já que é o primeiro ano do velocista ali. Ele o apresenta aos outros e vão para outra parte onde Jack usa algo injetável. Inclusive, o A-Train pergunta como ele consegue se injetar se na teoria a sua pele é impenetrável. E Jack explica que ele só ativa esses poderes de invulnerabilidade através de uma palavra mágica. Eles conversam também sobre o Black Noir, dizendo que ninguém sabe nada sobre ele, sobre a sua origem ou qual é a dele. Ele nem fala com os outros. E numa dessas conversas também, Jack explica que sempre acontecem mortes ali no evento, principalmente pelas maluquices e pelas overdoses, como aconteceu com o Treco. Mas os quadrinhos sempre inventam depois alguma morte heróica para eles. E é isso que vai acontecer com o Treco ou com os G-Men, por exemplo. Na manhã do dia seguinte, Gary Godfrey e James Stillwell conversam. Gary lhe entrega documentos sobre a queda de um avião que aconteceu no dia anterior que não deixou sobreviventes. Mas a caixa preta mostrava que aquilo tinha sido feito por um super. E James agradece pelo aviso. Aproveitando a conversa, James já estava irritado de tanto esperar e não queria mais um dia de espera para explicar o plano para Victor Newman. Eles conversariam naquela noite num jantar.
não tinha mais por que esperar um dia para isso. Enquanto isso, naquela mesma manhã, nos esgotos, Huey acorda depois do que passou e corre de volta para o esconderijo dos rapazes. Billy se espanta em vê-lo e estava irritado e de certo modo preocupado com o seu desaparecimento. Mas Huey estava preocupado em saber se o francês e a fêmea conseguiam escapar, se o plano deles tinha dado certo. Então Billy o acalma e diz que estava tudo bem. O alvo tinha sido capturado. E na outra sala ele mostra o agente Michael Lucero, do Serviço Secreto dos Estados Unidos. Michael Lucero está amarrado e foi espancado porque os rapazes querem algumas informações. Mas ele não precisa ser tratado dessa forma. Acontece que Michael é um agente do serviço secreto trabalhando para o governo do seu país. E esse sempre foi o seu sonho, trabalhar ao lado do presidente dos Estados Unidos. Mas ele foi recrutado para trabalhar com Vic, o vice. E ele odeia Vic. Vic é um homem estúpido, sem moral, irritante, um imbecil. Michael queria servir ao seu país, e em vez disso era mandado para fazer a segurança de Vic quando ele ia para bordéis, por exemplo, sendo humilhado ao ponto de ter que colocar um preservativo no vice-presidente porque a sua estupidez não o permitia. Mas o que os rapazes querem saber é o que exatamente aconteceu no dia 11 de setembro de 2001. Michael diz que muitos podem não gostar do presidente Dakota Bob, mas ele sim é um comandante, um homem íntegro. No dia 11 de setembro, por exemplo, ele cancelou uma viagem para ficar ao lado dos soldados durante a crise no sequestro dos aviões. Ele sabia que aquilo era uma guerra, e que na guerra escolhas difíceis, até abomináveis, devem ser tomadas. Por isso ele mandou os caças para abater os voos comerciais, evitando que uma catástrofe maior acontecesse. Só que Victor Newman surgiu ali com os seus seguranças. Acontece que dentro do serviço secreto existem homens da Red River, um serviço militar exclusivo da Vault que se infiltrou no governo. E agora, nem eles sabem quem é do serviço secreto real e quem é da Vault. No meio da confusão, com todos desesperados tentando contato com os aviões sequestrados e fazendo as manobras com os jatos para abater os voos com os terroristas, num descuido, todos ali escutaram um barulho. E quando se viraram, o presidente Dakota Bob estava no chão, caído. Ele foi atingido por um extintor de incêndio, e do seu lado estava Victor Newman só repetindo para que os caças recuassem imediatamente. Ele dizia isso como se tivesse sido treinado para repetir aquela frase sem nem saber o que significava. E todos ali, sem ter o que fazer, obedecem o vice-presidente. Foi assim que os 7 tiveram a liberação para atuar e causaram uma catástrofe maior ainda nesse dia, destruindo a ponte do Brooklyn e matando milhares de inocentes. Quando tudo isso acabou, o extintor tinha desaparecido e ninguém de fato tinha visto Vic Newman atacando Dakota Bob. Assim, o caso foi encerrado como se o presidente tivesse apenas batido a cabeça e desmaiado. E isso deixou um clima de desconfiança na Casa Branca desde essa época. Assim como existe a desconfiança dentro do serviço secreto, sem saber quem ali é do governo e quem ali é da Red River contratado pela Vault. Enquanto isso, o jantar entre James Stilwell e Victor Newman acontecia. E ali James lhe explica. Daqui um ano, Dakota Bob vai ser assassinado. E Vic vai ser o novo presidente dos Estados Unidos, implementando políticas favoráveis à Vault. E é importante que ele entenda isso. Naquela noite, o agente Michael Lucero é liberado. E ele tá do lado dos rapazes agora, porque esperava encontrar alguém disposto a derrubar Victor Newman. Mas Billy pede para que Huey fique de olho nele. Por mais que Huey esteja bem estranho ultimamente, depois que desapareceu nos esgotos durante a última missão. Michael Lucero volta para o seu quarto no resort e encontra o seu parceiro de serviço secreto, o agente Dubisher.
E Lucero diz que arrumou uma briga com um super que estava bêbado e ficou desacordado por aí. Mas Michael tá irritado e comenta que pode ser que tenha acabado de acertar algumas coisas que estão erradas por ali. Só que Gary Godfrey escuta isso do lado de fora e vai até os homens da Red River perguntando em quanto tempo eles conseguem vasculhar a ilha inteira. Enquanto isso, naquela noite, no bar do resort, James Stillwell estava ali sozinho quando uma das garotas contratadas para o festival se aproxima e começa a conversar com ele, sendo bastante agradável, praticamente flertando. Mas ela não estava em horário de trabalho ali, porque naquela noite estava tudo bem tranquilo no resort. Acontece que aquela era a noite de premiação. Durante o Herogasm acontece a grande premiação dos Supers, um evento na última noite com uma cerimônia que nomeia e entrega vários prêmios, como o de melhor nova equipe, que esse ano foi para Força Elemental. Um prêmio de tributo à carreira, que foi para o Tio Devaneios. E claro, o prêmio mais esperado da noite, o de melhor super-herói. Um prêmio que é todo ano disputado entre Capitão Pátria e Soldier Boy. E nesse ano é o Capitão Pátria quem vence de novo. Mas no seu discurso, ele começa a falar mais do que deveria, querendo instigar a comunidade de supers, dizendo que há 2 dias ele fez algo porque podia fazer, porque quis e não tinha ninguém para pará-lo. Ele não vai sofrer nenhuma consequência de nada, exatamente porque ninguém pode pará-lo. E isso pode abrir possibilidades para todos ali que perceberem que podem fazer o que quiserem. Mas antes de continuar, James Stillwell, que ainda conversava com a mulher no bar, diz que sabe o que ela está fazendo. Ela estava distraindo ele, e diz que a única forma dela sair viva daquela ilha é dizendo quem a pagou para isso. Então James Stillwell aparece no recinto da premiação nesse momento, e antes que o Capitão Pátria pudesse dizer mais qualquer coisa, ele o vê e para, apenas encerrando seu discurso e agradecendo a premiação. Mas por trás das cortinas, o Capitão Pátria estava irritado por ter sido interrompido. Enquanto isso, naquela noite, Michael Lucero conversa com o Dubisher, que está preocupado com o que ele disse sobre ter feito algo para mudar as coisas. Mas a conversa é interrompida quando Michael vê os outros 4 homens do serviço secreto fazendo buscas pelo hangar. O hangar onde os rapazes estavam escondidos. Michael então vai para cima daqueles 4 e os confronta, dizendo que eles não são do serviço secreto. Na verdade, são infiltrados da Red River, mercenários contratados pela Vault. E isso os distrai para que Billy Butcher e os outros conseguissem capturar e desarmar aqueles 4. E quando Dubisher aponta uma arma para eles, Michael diz que tá tudo bem, eles estão trabalhando juntos. Mas Dubisher não gosta nada disso. No dia seguinte, o Herogasm tinha terminado. Os Supers se despedem. O Soldier Boy tenta conversar com o Capitão Pátria para falar sobre uma possível posição no set. Mas o Capitão Pátria não está nada feliz por não ter conseguido fazer o seu discurso na noite anterior. E simplesmente continua andando e rapidamente todos saem dali. Alguns vão em aviões, alguns simplesmente voando, voltando ao mundo para serem recebidos como os salvadores da humanidade. Mas todos voltam se questionando o que o Capitão Pátria queria dizer. Que história era aquela de que ele fez algo e de possibilidades para eles? Isso deixa todos bastante intrigados. De qualquer forma, no hangar só ficaram 2 aviões, um pequeno jato e o Força Aérea 2 de Victor Newman. Mas Gary Godfrey ainda esperava os seus homens voltarem da tal varredura da noite anterior. Mal sabia ele que os 4 tinham sido capturados. Nesse momento, Vic sai do seu avião e Godfrey vai atrás dele. E essa movimentação distrai os homens no outro jato. Michael Lucero mantinha os 4 agentes ali. Só que com essa distração, um deles vai para cima de Michael
e toma um tiro. Enquanto o outro vai pra cima de Dubisher, que consegue pegar sua arma, e desse jeito ele leva um tiro na cabeça e morre. Michael começa uma luta contra outro agente que tinha pego a sua arma, onde nesse momento um tiro é disparado, e ele cai do pequeno jato. Os disparos chamam a atenção de todos ali, inclusive de Victor Newman. O vice tinha visto os rapazes, mas não era ele que os preocupava. Ele era só um fantoche. Quem os preocupava era o outro, Gary Godfrey. Os agentes da Red River começam a fugir naquele jato, enquanto Michael se levanta. Ele levou um tiro no peito e não tinha muito tempo. Então ele diz para Huey que Dubisher tinha esposa e 2 filhos, e ele tinha uma esposa grávida em casa. Então os rapazes devem fazer tudo aquilo valer a pena. Assim, Michael vai em direção de Gary Godfrey e Victor Newman. E ali, sem pensar 2 vezes, Michael Lucero, com o fim das suas forças, dá um último tiro na cabeça de Gary Godfrey, o matando imediatamente. E infelizmente, ele cai ao mesmo tempo sem aguentar mais, e ali ele morre. Os rapazes se preocupam nesse momento com os agentes da Red River que estão fugindo. Então o francês joga a fêmea no avião e ela destrói a asa da aeronave com as mãos, fazendo aquele jato cair, matando os agentes infiltrados. Enquanto a fêmea volta a salvo, segurando a hélice do avião como se fosse uma perturbada Mary Poppins. A missão dos rapazes foi de certo modo um sucesso. Eles tiveram informações importantes, mas Victor Newman conseguiu escapar e continuava vivo. E isso era um risco para o presidente Dakota Bob. Infelizmente, o homem que os ajudou, o seu novo aliado Michael Lucero, também tinha morrido. Mas ele morreu como um soldado, servindo ao seu país, como ele sempre desejou. E os rapazes o homenageiam o embrulhando numa bandeira. O único medo deles é que essa bandeira seja usada da forma errada, porque quanto mais a bandeira de um país é agitada, menos ela significa. Menos se pensa na sua importância e mais se pensa em quem a segura. Por isso, eles têm que fazer algo para evitar que Victor Newman, o fantoche da Vault, se torne de fato o presidente. Ou logo, a bandeira não vai ter mais valor nenhum. E o país cairia em ruínas. E é desse jeito que termina a história. Herogasm é uma minissérie em 6 edições. Não faz parte da numeração normal. E é exatamente porque ela faz uma paródia a isso mesmo. Herogasm é como se fosse uma mega saga, um crossover, um grande evento que acontece como nas outras editoras, na DC e na Marvel, que reúne vários heróis para combater uma ameaça maior. Mas aqui em The Boys, o tal evento é totalmente diferente. O roteiro é dividido. Por um lado, tem boas tramas de brigas de poder e corrupção política, mostrando que heróis fazem o que querem sem consequência, e ainda reforça o perigo que é a própria Vault. Mas por outro lado, é o roteiro mais escrachado, o que mais quer chocar com pornografia, substâncias ilegais e momentos asquerosos. Mas se você gosta do que é The Boys nos quadrinhos, isso com certeza é do seu agrado. Se você não gosta do estilo de The Boys, ou você não chegou no volume 5, ou não vai ser agora que você vai passar a gostar. A arte não é a mesma da série padrão, e aqui ela tem uma queda de qualidade, com menos detalhamento, enquadramentos fracos e até a narrativa artística deixa as coisas meio confusas, principalmente no final. Herogasm faz o seu papel pro fã de The Boys nos quadrinhos. É extremamente polêmica e chocante, mas tirando os excessos visuais que estão ali só pra chocar mesmo, a trama de infiltração, de busca pelas respostas, é bastante interessante, principalmente envolvendo os acontecimentos do 11 de setembro. Então Herogasm fecha algumas pontas e abre outras que vão ser abordadas nas próximas edições. Mas isso é história para outro vídeo.
Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.